Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? O pessoal tá aí entrando, meio-dia em ponto. Nós já vamos começar, né, a nossa live com o nosso convidado super especial de hoje, professor Luiz Moreira. Pessoal, esperar só mais um minutinho para a gente ter mais pessoas entrando, tá bom? Obrigada já, né, a todos vocês que estão aí conosco. Hoje o tema vai ser super interessante, especial. A gente vai falar sobre longevidade, health span, como, né, e como que é importante a manutenção da saúde do sistema músculo-esquelético nesse passar dos anos. Então vamos lá. Já temos aí. Vamos começar então, pessoal. Obrigada por estarem aqui, né, conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Keila Barbosa, eu sou farmacêutica, atuo há 20 anos no mercado magistral, sempre à frente da farmácia Manipulata. E gostaria de lembrar também, antes de chamar aqui o professor Luiz, que nós vamos sortear uma fórmula com o ativo Chronic, que é o nosso lançamento, né? Mas para vocês participarem do sorteio, é preciso fazer a inscrição na bio da Manipulata, tá? Para concorrer. Aí no final da live a gente vai fazer o sorteio com as pessoas inscritas. Então vamos chamar aqui o professor. Olá, professor. Olá, olá, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, sim, professor. Então tá bom, ótimo. É um Boa prazer estar tarde. aqui com vocês. Boa tarde. Prazer é nosso se eu ter tirado aí, né, seu tempo para estar com a gente nessa live tão especial. É sempre uma Gente, honra. prazer em revê-lo, né? Que já esteve conosco em eventos. Muito bom tê-lo aqui. É, Pessoal, o professor Luiz Moreira, ele é farmacêutico, especialista em nutracêutica clínica e ortomolecular, e ele é uma referência em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para o mercado magistral. Então, é a pessoa mais adequada para estar falando aí para gente desse tema. E então, nossa live é sobre a longevidade e a importância de manter a saúde do sistema músculo-esquelético na manutenção do health span, né, professor? E eu queria que Sim, você começasse falando um pouquinho para gente sobre esse conceito, a longevidade e a importância dessa manutenção do health span, que é um conceito novo que está chegando aí, né? quando nós falamos de longevidade, quando a gente fala hoje de longevidade, nós não estamos falando apenas de extensão da vida, né? Nós estamos falando da extensão da qualidade de vida também. Por quê? Eu posso estender a vida de um paciente acamado, eu posso estender a vida de um paciente na UTI, né? Então, hoje, quando a gente fala de longevidade, o que nós chamamos de longevidade ótima é, na verdade, a longevidade relacionada à extensão da saúde, que é o health span, né? Então, quando a gente fala de health span, nós estamos falando de extensão da saúde, extensão. Opa, Desculpa, entrou uma ligação aqui no celular. ok. A gente está falando da extensão da saúde, extensão do estado de saúde, tá bom? Uhum. E aí vem a questão dessas teorias do envelhecimento, geroproteção. Isso, é o que a gente fala hoje do envelhecimento saudável. Inclusive, nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável.
né? A década do envelhecimento saudável, ela começou em 2020, vai até 2030. Tem alguém assistindo a live perto de você? Em outras salas tem. É porque eu estou escutando minha voz no fundo. Tem alguma coisa aí saindo meu áudio no fundo. Ah, tá. Deixa eu ver se é porque eu tô com o Instagram. Veja se melhorou. Ou às vezes. Ah, melhorou. Melhorou? Ah, eu tava com o Instagram ligado também no meu notebook. Pode ser. Ah, então tá. Tava saindo o som do computador também. Então, ó, quando a gente fala desse tema, a gente está falando de envelhecimento saudável. Porque envelhecer, ele não precisa estar junto com patologias, não precisa estar junto com doenças. E esse é um erro que nós fazemos no Brasil. Quando a gente fala de idoso no Brasil, a gente está sempre correlacionando a declínio cognitivo, sarcopenia, nós estamos falando de alterações músculo-articulares, músculo-esquelética. Então, tudo está relacionado a essa questão. E isso não é um envelhecimento saudável. Isso é um envelhecimento patológico, que é o que a gente não busca hoje. As pessoas estão reclamando de eco ainda. É. Patrícia, você que está mais perto aqui da gente, será que é o seu acesso? Você que está nos assistindo aí também? É alguém que está perto de você ou algum outro equipamento que está ligado na mesma sala aí. Para mim não está dando eco, mas deixa eu ver aqui. Ah, estou pedindo para eu colocar no mudo quando eu não estiver falando. Vamos ver, professor. Não Olá. tem ninguém por aqui. Oi, eu vou colocar no mudo enquanto eu não estiver falando para ver se melhora. Perfeito. Vamos ver como que fica para o pessoal agora. Parece que melhorou. Eu parei de escutar. Isso, melhorou sim. Ótimo. Então vamos lá, vamos retornar. Pessoal, quando a gente fala em envelhecimento saudável, a gente está falando de envelhecer livre de doenças. Existe um erro de interpretação, né, para quem, principalmente no Brasil, que a gente acha que o idoso tem que ser doente, ele tem que ser aquele paciente polimedicamentoso, né? E isso está errado. Essa visão está errada. Se a gente promove extensão do estado de saúde do paciente, se a gente promove health span, nós fazemos com que esse paciente envelheça com saúde. E isso afasta ele das doenças e afasta ele do uso de medicamentos. Então, isso é o que nós temos de mais novo. E nós não precisamos, pessoal, esperar chegar com 50 anos para tomar essa decisão na vida. Existe, pessoal, algo que nós chamamos de juventude. E quando a gente fala de estado de juventude, não é somente o estado que você está se sentindo mais bonito ou mais bonita, não é o estado que você está com mais energia e mais vitalidade, não. Na ciência, quando a gente fala de estado de juventude, nós estamos falando de um momento da vida que, teoricamente, o indivíduo não é doente. Então, hoje, a gente pode falar também na extensão do estado de juventude, que é o youth span. Então, eu posso, hoje, começar o mais cedo possível pensando no que é o envelhecimento saudável. É o que eu estou fazendo com a minha vida hoje, que vai determinar como eu vou envelhecer. Se eu vou envelhecer com saúde ou se eu vou envelhecer com doença. Perfeito, professor. E aí, eu queria que a gente já introduzisse sobre o Chronic, né? Que é esse lançamento aí, esse produto tão versátil, tão especial. Você começasse a falar um pouquinho dele, de onde ele é extraído, parece que tem uma tecnologia aí envolvida, né?
que leva a uma biodisponibilidade especial. O Cronic é um produto desenvolvido, é um produto produzido a partir da Bixa aurelana, que é o urucum, é uma planta do bioma amazônico, né? Então é realmente um ativo brasileiro desenvolvido com mais importante para nós. No Cronic, nós temos uma dupla padronização. Ele é padronizado em delta-tocotrienol e geranil-geraniol. E esses ativos, no Cronic, nós temos uma patente, que é um microencapsulamento, né? Que na verdade é chamado de Envolve, né? Que seria basicamente um microencapsulamento que promove uma melhora da biodisponibilidade, da absorção desses ativos, que é o delta-tocotrienol, que é a forma de vitamina E mais potente que nós temos, e o geranil-geraniol, que é uma substância ímpar na natureza. O geranil-geraniol, ele é encontrado em fungos, ele é encontrado em bactérias, ele é encontrado em insetos, ele é encontrado em vegetais e ele é encontrado nos mamíferos. Então, é um composto amplamente distribuído na natureza e nos seres humanos, ele tem uma participação fantástica do nosso metabolismo de lipídios. Então, é uma substância que desenvolve um potencial de inúmeras aplicações na medicina, na prevenção, em tratamento, tá? Então, ele é um fitoterápico ou um nutracêutico. Queria saber, porque a gente tem aí vários prescritores nos assistindo, se ele pode ser prescrito por nutricionistas, farmacêuticos. Sim, ele pode ser prescrito por nutricionistas, por farmacêuticos, ele pode ser prescrito, né, por médicos, pode ser prescrito hoje, né, por fisioterapeutas. Aí, é claro, cada profissão, né, tem a sua resolução, cada profissão tem o seu conselho de classe que determina as suas atribuições profissionais. Então, cada profissão, seguindo as suas atribuições, dentro daquilo que é cabível a cada uma delas, seguindo, não vai ter problema nenhum. Mas, no geral, o Cronic pode ser prescrito por esses profissionais da área de saúde que eu acabei descrevendo aqui. Ok, professor, muito bom. E aí eu queria falar agora sobre a questão das dores articulares. Essas queixas, artrite, artrose, são muito comuns. Não é nem só na população idosa, né? Nas pessoas que fazem atividade física, ou que estão com sobrepeso. Então, né, como o tema são as questões músculo-esqueléticas, como que o Cronic, ele age né, beneficiando esse paciente? Bom, ele age beneficiando de duas formas. Ele age principalmente frente à relação da saúde muscular, primeiramente, né? Quando a gente fala hoje de osteoartrite, se tiver algum ortopedista aqui nos assistindo, né? Ele pode me corrigir se eu estiver errado. Frente às articulações ou à saúde óssea, a preservação da massa muscular é um ponto importantíssimo frente ao tratamento desse paciente, sobre reabilitação, sobre a estabilização desse paciente. Então, o primeiro ponto importante é que o Cronic, ele é anti-inflamatório. Ele inibe interleucina 6, ele inibe TNF-alfa, ele inibe interleucina 1, ele age em células mesenquimais, aumentando a proliferação e a diferenciação de células pluripotentes. E essas células mesenquimais são células importantes para nós, porque elas vão se diferenciar em miócitos e condrócitos. Então, elas se diferenciam nas células musculares e nas células das articulações. Ainda no músculo, o Cronic atua ainda inibindo uma proteína chamada artrogenina, e aumenta uma proteína chamada miogenina. Então, ele preserva a massa muscular, ele ajuda no ganho de massa muscular e no mecanismo de regeneração do músculo. Primeiro ponto, isso é importantíssimo para qualquer doença osteoarticular, né? E relacionada ao sistema osteomuscular.
Além disso, frente a essa atividade, o Chronic ainda, ele no metabolismo de lipídios, ele melhora a produção de coenzima Q10, ele aumenta a produção de hormônios esteroidais, e isso, além de farnesil e a melhora prenilação de proteínas, que estão relacionadas diretamente a conter as vias de degradação, da lesão, né, nas articulações. Então, são várias vias envolvidas nessa atividade do Chronic frente a esse paciente de dor osteoarticular. Mas, além dele trazer benefícios anti-inflamatórios, de ajudar a estabilizar a doença, ele atua na preservação da massa muscular. Isso é muito importante para aliviar o peso, né, o sobreuso frente às questões das articulações. O músculo tem um papel muito importante sobre essa doença e o Chronic tem esse papel. Então, vamos dizer assim, na prática, o paciente que vai fazer uso desse produto, o que ele vai sentir de melhora? O senhor consegue nos dizer isso? Consigo, além de trazer benefícios na dor, a trazer um alívio da dor, né? Que isso já vai ser uma coisa fantástica para esse paciente, porque se a gente estiver falando de osteoartrite, a grande preocupação do paciente é a dor e a rigidez das articulações, ele vai perdendo mobilidade. Esse é um grande problema. O Chronic ele traz benefícios frente à dor, frente a reduzir a rigidez, trazer melhora da mobilidade, só que é uma questão. O Chronic não vai fazer só isso. Por ele melhorar a produção de coenzima Q10, melhorar a produção de vitamina K2, por exemplo, ele vai melhorar questões de vitalidade, ele vai melhorar a relação de disposição, de energia do indivíduo. Além de tudo isso, o paciente vai sentir algo que todos, quase que todos, né, relatam, que é a melhora da disposição. Muito bom. Eu acho que já até linka com a minha próxima pergunta, porque a gente está vivendo aí uma era de pós-Covid, né? E a gente tem demandas frequentes das principais queixas, né? Perda de memória, cansaço, queda do cabelo, dificuldade de retomar a atividade física. Eu mesmo passei por isso. Eu demorei 3 meses para conseguir voltar a ter uma atividade cardiovascular como antes da Covid. E você acha que o Chronic ele pode também auxiliar esse paciente pós-Covid? Sim, na verdade, no Covid, nós sabemos hoje da síndrome do pós-Covid, ou Covid longo, que nós chamamos, né? São as relações das sequelas, né? Frente à doença. E grande parte dessas sequelas estão envolvidas com a resposta inflamatória que o paciente teve, que é a tempestade inflamatória, também relacionada ao quadro de hipóxia, a diminuição da oxigenação das nossas células, e isso faz com que a gente tenha grande parte dessas sequelas, frente ao que nós chamamos de disfunção mitocondrial. O uso do Chronic, além de ser um antioxidante potente, um anti-inflamatório, o Chronic ele atua diretamente na via da biogênese mitocondrial, da melhora da produção de ATP. Isso melhora a vitalidade, isso melhora a disposição energética. E o nosso corpo, para promover regeneração, ele precisa de ATP, ele precisa de energia, que é o trifosfato de adenosina. Então, para o meu corpo conseguir se recuperar de uma patologia, para o meu corpo conseguir se recuperar 100%, né, frente a uma doença, ele vai precisar gastar energia. Só que o COVID, ele traz um quadro de baixa de oxigenação e a mitocôndria precisa de oxigênio. Então, o COVID, ele promove disfunção mitocondrial. E aí, para essa recuperação no pós-COVID, fica comprometida. O uso do Chronic, por exemplo, ele vai trazer um benefício fantástico, porque ele começa esse mecanismo de recuperação, esse mecanismo de restauração por aquilo que está dentro da sua célula, que foi atingido, que é uma organela muito especial, que pelo menos eu sou apaixonado, que são as mitocôndrias. Então ele começa essa recuperação de dentro das células para o tecido, para os órgãos, né?
e assim para você como um todo. Então, o Chronic, eu tenho vários pacientes, né, frente à síndrome de pós-Covid que são acompanhados ali com o uso do Chronic. Eu também estou fazendo uso e foi assim, assustador. Aí eu tive Covid pela segunda vez. E aí eu usei o Chronic no pós-Covid e foi assim, algo realmente que foi uma recuperação muito, muito mais rápida, principalmente com essa questão da atividade física, né? Que é o que mais pegou para mim. Legal, professor. E dose, né, para aqui para os prescritores que estão conosco? Como é que deve ser prescrito? Tem dose para cada tipo de finalidade? Olha, Ela varia ou não? então, pode variar dependendo da severidade do que você pretende tratar no seu paciente. Então, vamos lá. Existem doses que eu falo que são doses de prevenção. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que busca um envelhecimento saudável, eu busco um paciente que tá preocupado com manutenção de massa muscular, melhora da produção hormonal, saúde óssea. Então, prevenção, a gente pode usar 300 miligramas, tranquilamente 300 miligramas, né? E aí vai depender do quadro a quadro do paciente, de 1 a 2 vezes ao dia, perfeito? Professor, eu tenho um paciente, ele está com uma osteoartrite, está bem inflamado, o paciente não está conseguindo andar, nós estamos fazendo uso de alguns medicamentos já. O que você me fala do Chronic? Eu usaria Chronic 500 miligramas, tá? Você poderia fazer um tratamento um tratamento de choque, que normalmente a gente, dependendo do processo inflamatório, você pode até fazer 500 miligramas 2 vezes ao dia, por exemplo, em uma semana, 7 dias. E aí você tira, aí quando você tira o paciente da crise, você tira o paciente daquela cascata inflamatória intensa, aí você usa 500 miligramas uma vez só ao dia. Então, assim, tudo vai depender. Dentro do uso do Chronic, pessoal, a gente pode pensar em várias questões, tipo, em vários tipos de protocolo. Um protocolo mais para um tratamento de choque, por uma questão mais aguda, um tratamento por uma questão mais crônica, um tratamento de prevenção. Então, tudo vai depender, né? Vai depender dessa relação, da severidade, daquilo que a gente vê do paciente, junto com comorbidades também. Meu paciente, professor, meu paciente vem desenvolvendo uma osteopenia, é um paciente obeso. Aí você fala assim, opa, paciente obeso tem inflamação crônica de baixo grau, paciente obeso tem disfunção mitocondrial, paciente obeso tem maior risco de tromboembolismo venoso. E, ao mesmo tempo, ele já tem um desenvolvimento da perda de densidade mineral óssea, que é a osteopenia. Então, peraí, eu tenho uma somatória ali de comorbidades com ele, e aí então eu vou usar o quê? 500 miligramas. Aí não tem como eu usar 300 miligramas. Então vai depender dessa visão que você tem do paciente. A Sandra aqui, ó, tá colocando aqui para nós, ó, para fibromialgia. Para fibromialgia, pessoal, é fantástico. A fibromialgia é uma doença que está diretamente relacionada a uma disfunção mitocondrial e ela tem uma relação direta com deficiência de coenzima Q10. E o geranil-geraniol, ele é precursor de coenzima Q10 nas nossas células. Então, para produzir coenzima Q10, a gente precisa de geranil-geraniol. Então, o Chronic, ele vem bem de frente com a questão da fibromialgia hoje, que está relacionada a estresse oxidativo, inflamação, deficiência de coenzima Q10, disfunção mitocondrial. Na fibromialgia, eu utilizaria 500 miligramas, principalmente se o paciente não tivesse em crise. Não, eu tenho fibromialgia, eu tenho alguns formigamentos, eu tenho algumas dores à noite, 500 miligramas, né? Meu paciente, Luiz, meu paciente está de fibromialgia, está usando gabapentinoide, meu paciente está usando vários medicamentos porque ele tá em crise, não está conseguindo andar, não está conseguindo dormir. Eu faria 500 miligramas 2 vezes ao dia. Tiraria ele da crise e depois usaria 500 miligramas por dia somente. Ó, maravilhoso, professor, excelente.
E eu vi também uma pergunta antes da Sandra, sobre indicação para criança. Ele pode ser usado em crianças? E qual dosagem e posologia? Ele pode ser usado para criança, se a criança não tiver nenhuma relação com doenças inflamatórias, eu usaria doses menores, eu usaria doses aí de 150 miligramas, né, por dia. Ah, não, professor, olha, eu tenho um filho, meu filho já está apresentando ali uma questãozinha de osteomalácia. Ah, o meu filho tá com um probleminha relacionado a crescimento, inflamação ou uma obesidade infantil. Aí a gente pode pensar até em usar 300 miligramas. O mais interessante, pessoal, do geranil geraniol é que ele tem estudo de toxicidade, só para vocês saberem, tá? Ele tem estudo de segurança. Então, Chronic, pessoal, Chronic, ele tem muito estudo de segurança para nós. E é como eu disse para vocês, ele tem vitamina E, que é o tocotrienol, o delta-tocotrienol, que é a vitamina E na sua forma mais potente, e ele tem o geranil geraniol, que é importantíssimo, que é um composto presente no nosso corpo. Então, o uso do Chronic nada mais é do que você modular as vias metabólicas que você já tem, fazendo com que elas produzam aquilo que você realmente está precisando para melhorar a sua saúde, para estender o seu estado de saúde. Por isso que nós falamos que o Chronic é um ativo Health Span. É o primeiro ativo Health Span, né, que nós temos de verdade, porque ele é um ativo relacionado à extensão do estado de saúde. E ele é extraído do urucum. Você falou o nome científico, mas é o nosso urucum mesmo, né? Ele é Ou não? extraído da Bixa orelana, ele é extraído da Bixa orelana, e a Bixa orelana popularmente é conhecido como urucum. Mas não tem nada a ver, pessoal, com o urucum que você compra no supermercado. Por quê? Porque aquele pozinho do urucum, ele não tem os ativos que nós acabamos de falar, que é o delta-tocotrienol e o geranil geraniol, devido, né, às patentes, devido à forma de produção dele, tá? Desculpa, estou entrando umas ligações aqui inoportunas. Joia, então vamos. Acontece. A gente bloqueia o pessoal, mas ele liga de outro número, né? E, professor, entendi. Claro que não é usando aquela quantidade de urucum coloral para corar a comida que você vai ter toda essa ação, né, farmacológica que o senhor está trazendo para gente. Inclusive, nem é absorvido, né? Isso é muito interessante, né? O coloral, gente, que a gente utiliza, né? Na alimentação, ele nem é absorvido, ele nem tem tecnologia para ser absorvida. Por isso que a gente usa como um tempero relacionado ali à alimentação. Então, não, como que eu vou dizer para vocês? Ele não é o extrato padronizado, ele não tem a padronização, ele não tem tecnologia, né? Para esses fins como o Chronic tem, né? O Chronic, pessoal, ele é o primeiro ativo, né? Que nós temos que se orgulhar muito. Eu sempre falo isso, né? O brasileiro precisa se orgulhar do Chronic. Ah, mas por quê? Porque a gente sempre falou que na Amazônia nós temos vários compostos que a Amazônia tem um potencial para descoberta de novos ativos, para tratamento de inúmeras doenças. Só que a gente nunca viu isso acontecer. A gente nunca viu isso sair de verdade para a prática, né? E hoje a gente tem uma empresa brasileira, uma empresa que tem pesquisadores brasileiros, que é a Aegis, e dentre esses pesquisadores, nós temos hoje o maior pesquisador brasileiro, que é o professor José Carlos Tavares, que foi escolhido, né? Ele está entre os 100 pesquisadores latino-americanos mais influentes, né, hoje no mundo. Então, é um pesquisador brasileiro muito importante para o mundo todo. E ele é o pai do Chronic, né? Então, assim, a ideia da Aegis é realmente buscar esses potenciais, essas substâncias na Amazônia,
né, todo com uma questão de sustentabilidade, todo com uma questão de desenvolvimento da região e transformar isso, né, para mais saúde, transformar isso realmente em estratégias terapêuticas, não somente para o Brasil, mas para o mundo. Então, isso é o Chronic, né? Então, é algo que todo brasileiro tem que se orgulhar muito, que é realmente aquilo que a gente sempre ouviu falar, mas a gente nunca viu na prática. É muito importante trazer, né, a questão da AIDS, essa empresa aí que está, né, é caro investir, né, em pesquisa, em tecnologia. Então, a gente realmente tem que se sentir honrado, né, de ter aí alguém fazendo isso com o que a gente tem, né, de mais rico aí nas nossas florestas, né, principalmente na floresta amazônica, e de forma sustentável, principalmente, né, professor? E aí eu queria Sim. te perguntar também se tem alguma contraindicação, alguém, alguma situação que não pode utilizar o Cronix. Ótima pergunta. O único paciente, pessoal, que a gente deve evitar o uso de Chronic são pacientes fazendo uso, principalmente, pessoal, de anticoagulante, principalmente de varfarina, tá? Se for os anticoagulantes mais novos, se for esses anticoagulantes mais novos, não temos essa mesma preocupação. Agora, se for o uso da varfarina, sim, nós temos que evitar o uso dele com pacientes fazendo uso de varfarina. É a única. Ele pode promover um aumento, então, dessa ação anticoagulante? Ele Não, não, na verdade, o que ele pode fazer é o seguinte, porque a varfarina é uma antagonista da vitamina K, né? A varfarina é uma antagonista de vitamina K, então ela impede a carboxilação do ácido glutâmico, diminuindo principalmente a cascata de coagulação dessa maneira. O Chronic tem geranil-geraniol, e o geranil-geraniol é precursor de vitamina K. Então, o que acontece? Você pode diminuir a efetividade da varfarina. entendido, professor, joia. Deixa eu ver, acho que não apareceram novas perguntas aí da nossa plateia, não, né? Que a gente ainda não respondeu. Acredito que não. E aí, então, eu queria que você, se você quiser completar com mais alguma informação, que a gente, né, de perguntas que eu não te fiz, para a gente já estar encerrando. Tá, independente do que nós falamos aqui de envelhecimento, porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho 25 anos, eu tenho 23 anos, eu não estou preocupado com envelhecimento. Desculpa dar uma notícia, é agora que você tem que se preocupar com o envelhecimento. É enquanto você tem 25 anos, é quando você tem 30 anos, porque é o que você está fazendo agora que vai resultar no tipo de envelhecimento que você vai ter. Se você vai ter um envelhecimento usando mais medicamentos, ou você vai ter um envelhecimento que você vai, como diz uma aluna minha, né? Eu vou passar pela vida no salto, né? Existe uma frase, né, que o pessoal do interior já ouviu bastante, que fala assim, aproveita o máximo os seus 40 anos, hein? Aproveita os 40 anos ao máximo, porque depois dos 40 é ladeira abaixo. Bom, não precisa ser ladeira abaixo, você tem Chronic, então você pode até descer a ladeira, mas você vai descer a ladeira no salto, como diz a minha aluna. Então vai descer a ladeira com classe. Então, pessoal, o Chronic para você, que de repente tem um foco agora de ganho de massa muscular. Eu tô com 25 anos, eu tô indo na academia, eu sou do CrossFit. Eu tô fazendo beach tênis, né? Porque o beach tênis está em moda hoje, né? E aí o pessoal, não sei se vocês estão vendo, mas as lesões articulares estão aumentando mais com o beach tênis também. Pelo menos aqui onde eu tô, né? O ortopedista tá super feliz, bastante gente com problema de ligamento de joelho, tornozelo, cotovelo, ombro. Então, o Chronic vem te ajudar a manter no beach tênis, o Chronic vem te ajudar na recuperação pós-exercício físico. Quando você faz exercício físico na academia, que é uma fase inflamatória transitória,
que é uma fase que é importantíssima para o ganho de massa muscular, porque o exercício físico ele leva a microlesões de fibras musculares que promovem a adaptação frente à hipertrofia. O Chronic potencializa essa fase de regeneração, potencializa essa fase que nós chamamos de recover, que é a fase do exercício físico. Então, o Chronic vem de encontro até mesmo para você que busca hipertrofia, que está buscando um corpo mais bonito, quer ficar mais durinho, né? Quer ficar mais fortinho. Então, também vem para isso daí. Preciso tomar como preventivo, então, por causa do quadril. Sim, sim, sem dúvida, Sandra. Você pode usar, sim, por uma questão de quadril, não somente de quadril, mas até por questões de manutenção de massa muscular, tá? Então, não é somente, pessoal, não achem que o Chronic é para idoso. Começar já a usar ele com 20, 25 anos, auxiliando o seu ganho de massa muscular. Ah, professor, uma vez ao dia é o suficiente para você dar suporte ao ganho de massa muscular, a melhora da produção de hormônios. Então, você usa pós-atividade física, você não usa no pré, tá bom? Então, eu também gostaria de deixar essa informação. E nós estamos fazendo, pessoal, inúmeros estudos e acompanhamentos com atletas de alta performance, tá? Atletas de seleção brasileira, que estão usando o Chronic com o intuito mesmo de ganho de performance, auxiliando, né, na função muscular mesmo, em regeneração, em recuperação e ganho de performance, tá? Então tem muita coisa legal aí do Chronic que também tá por vir ainda esse ano, que vocês vão ficar muito felizes ainda com esse ativo. Muito bom. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, eu não ouvi direito, professor, na hora que você falou, a chamada não ficou boa. Qual que é a dosagem para prevenção, para uso contínuo da pessoa que faz sua atividade física ali regular, mas que não é um atleta, mas que já tem alguma dor, né, instalada? Como que é essa dosagem? Ó, é de 300 a 500 miligramas, tá? Ah, não, eu treino, eu não tenho muita dor, eu tenho uma boa alimentação, eu já faço uma suplementação, eu quero potencializar, eu quero ter algo a mais. Você pode usar 300 miligramas uma vez ao dia. Ah, professor, eu treino muito forte, eu pego muito pesado na academia. Olha, o meu recover, eu tenho muita dor. Eu tenho dor mesmo, às vezes eu demoro um pouco mais na recuperação, aí para você já é 500 miligramas, uma vez ao dia, tá? Ah, professor, eu treinei, tive uma lesão. Nossa, professor, eu fui fazer um treino de ombro, pô, tive uma lesãozinha, não estou conseguindo treinar ombro. Ah, vou ter que ficar aí uns 15 dias sem treinar ombro. Quem é da academia sabe o que eu estou falando. Acontece bastante isso, esses episódios. Às vezes acontece com o peito, às vezes acontece com o ombro, com o cotovelo, né? Aí o que você faz? Você reforça o Chronic. Você usa 2 vezes ao dia 500 miligramas durante uma semana para ajudar nessa recuperação, para você não ficar tanto tempo afastado daquele tipo de treinamento que você estava acostumado a fazer. E aí, uma semana sem treinar, já vai perdendo a massa muscular, que é tão difícil de ganhar, né, professor? Exatamente, exatamente. Tão difícil de ganhar. É claro que esse atleta, ele acaba treinando outros músculos. Então, ele não está podendo fazer ombro, ele acaba pegando um pouquinho mais frente à perna, bíceps, né? Tríceps, ele acaba treinando outros músculos. Mas ele afasta daquele treino de ombro e pode evoluir, né? Ele estava numa evolução e isso vai acabar comprometendo. Então, quanto mais rápido ele conseguir, é exatamente o que você está falando. Você faz ali 500 miligramas 2 vezes ao dia, então, para sair desse quadro. Então, é perfeito. Então, dá para brincar,
não é uma coisa engessada. O Chronic, pelo contrário, ele tem um potencial fantástico frente a isso. Dá para você fazer outras associações com ele, né? Para também trazer mais benefícios. Então, ele é bem tranquilo nesse sentido. Joia! Nossa, que maravilha, professor. Muito, muito bom. Muitas informações super relevantes, importantes para o dia a dia aí, né, dos profissionais. A gente teve aqui até 50 pessoas nos assistindo, então um público bacana demais, pelo menos para os nossos históricos de live e do meio-dia. Então, quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade sempre, sua clareza, né, no que você nos traz. Seu empenho aí pelo mercado magistral, pelo setor magistral. Obrigado. E só lembrar que a gente vai fazer o sorteio de uma fórmula, né, com Chronic, se não me engano, está na dosagem de 350 miligramas, mas para participar do sorteio precisa de estar inscrito lá na bio, tem o link para inscrição, e terminando aqui a live, a gente faz o sorteio e coloca no nossos stories o print do ganhador lá daquele sorteiozinho automático. Tá bom? Antes da gente sair, posso responder uma pergunta aqui? Ó? Você pode fazer a pergunta do Renan para mim, e aí eu respondo a pergunta do Renan, e eu queria fazer um convite a você e todos os seus prescritores, um convite muito especial do mercado magistral também para todo mundo, se você me der a liberdade. Por favor, a casa é sua. Então, você consegue ler a pergunta do Renan e fazer a pergunta do Renan para mim? Tá desligado o microfone seu. Essa recuperação muscular está relacionada com o aumento da testosterona, GH e seus fatores de crescimento? Ótima pergunta, Renan. Eu adorei sua pergunta. Renan, o geranil-geraniol ele está relacionado ao aumento de hormônios esteroidais, como a testosterona, sim. Ele promove um aumento direto da testosterona. E ele também promove uma redução de marcadores inflamatórios. Mas mais do que isso, Renan, quando a gente fala de recover, quando a gente fala do momento de recover, existe a necessidade de um processo inflamatório transitório, que inclusive promove o infiltrado de células de defesa no músculo. Isso é algo natural, isso tem que acontecer. Os estudos mostram, Renan, que o geranil-geraniol melhora esse mecanismo envolvido com as células de defesa, principalmente não permitindo a cronificação do processo inflamatório. Por quê? Porque ele aumenta lipídios, ele aumenta a relação da prenilação, do farmosil, né? Ele aumenta a produção de lipídios que são importantes para a recuperação de membrana celular, inclusive das células musculares. Então, ele também tem esse papel. Não está tão diretamente relacionado ao GH, mas está relacionado a esses processos que eu descrevi para você aqui agora, tá bom? E eu gostaria de fazer um convite a Manipulata, gostaria de fazer um convite a todos os prescritores que estão aqui. Agora, em julho, dia 6, 7 e 8 de julho, nós temos um encontro, o maior congresso do mercado magistral do mundo, que é o Congresso Consulfarma. É o congresso onde o mercado magistral se encontra, pessoal. É o congresso onde você tem contato com todas as novidades de nutracêuticos, fitoterápicos, tudo que tem de mais novo para o mercado magistral. Né? Então, eu gostaria de convidar todos vocês a estarem presentes no Congresso da Consulfarma, dia 6, 7 e 8 de julho, aqui em São Paulo, na ENB. Tá, o Manipulado estará lá com toda a sua equipe de farmacêutico para pegar todas as novidades, as informações e trazer para BH, né, professor? Nós vamos se encontrar mais um ano, vamos tirar a nossa foto juntos
E é sempre uma alegria ter vocês aqui. Vamos nos rever pessoalmente dessa vez. Sem dúvida. Professor, muito grata mesmo por toda essa aula, né? E acho que a gente não deixou nenhuma pergunta para trás. Ah, eu vi só mais uma aqui que eu vi aqui. Eu tomo por quanto tempo? Ele é uso contínuo, o Chronic? Não necessariamente precisa ser uso contínuo. Vai depender do que você está apresentando. Por exemplo, numa osteoartrite, você vai fazer uso contínuo. Numa fibromialgia, vai depender das fases que você está. Se você está numa fase mais crítica, a sua dose vai ser maior. Se você está numa fase de remissão mais tranquila, a sua dose pode ser menor. A grande questão é que você pode usar ele cronicamente, ele não vai causar prejuízos à sua saúde, pelo contrário, ele vai melhorar o seu estado de saúde. Mas se for quadros agudos, você pode usar para aquele quadro agudo e parar. Eu vou fazer uma aposta. Você não vai querer parar. Quando você começa a tomar, por exemplo, e você começa a ver os seus benefícios para a sua saúde, para a sua vitalidade, para a sua disposição, você vai querer continuar usando ele por causa desses outros benefícios. Sim, aconteceu comigo. Eu estava tomando só no pós-Covid, mas já repeti a fórmula. E outra coisa, queda de cabelo. Eu achei ele também fenomenal. Meu cabelo parou de cair. Porque as Cabelo, mulheres têm. o cabelo, minha amiga, o cabelo, ele tem um ciclo capilar. E a fase anágena do cabelo é uma fase dependente de ATP, é uma fase dependente de energia. Então, na fase anágena do cabelo, você tem muita função mitocondrial. E aí o que acontece? O Chronic, ele melhora a função mitocondrial, então ele melhora o ciclo capilar na fase anágena. Está explicado. Perfeito, professor. Um ótimo final de semana aí para você. Obrigado. Tudo de bom. Eu que Grata agradeço. mesmo, novamente. Eu que agradeço o espaço, o convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês, frente a uma empresa tão importante do nosso mercado, como a Farmácia Manipulata, uma empresa séria, uma empresa dedicada a tudo aquilo que tem de melhor para o nosso mercado, para os prescritores. E para mim é sempre uma honra. Então, sempre que você convidar, você pode ter certeza. E eu estou no mudo. Parece que a transmissão do professor teve aí uma questão de sinal, caiu. Que pena. Mas então é isso, a gente já estava nos agradecimentos. Muito bom, pessoal, todos estavam aqui. Obrigada, espero que tenha sido enriquecedor, né? E deixa eu ver se eu convido ele novamente, só para ele, né, para não ficar chato de ele sair assim. Vamos ver se ele entra para finalizar. Ô, minha amiga, voltei. Obrigado, viu? Obrigado a todos aqui, obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, tá? Fiquem com Deus. Obrigada a você, professor, e obrigada a todos que nos assistiram. Até a próxima. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo.